Bom, então, essa unidade agora, pessoal, nós vamos trabalhar tópicos de análise combinatória. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar fatoração e arranjo simples, tá? Peço que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês interrompam e perguntem na hora que eu estiver explicando. Falem no microfone, porque eu não estou lendo o chat nesse momento, tá? Outra coisa, eu vou deixar essa aula gravada, já está lá no YouTube. Então, se vocês não entenderam e quando estiverem resolvendo a atividade, vocês podem estar revisando lá, tá? Não esqueça de se inscrever no meu canal e clicar no like, né? Que já ajuda aí a professora, tá bom? Então, vamos começar. Fatorial. Definimos como fatorial de N, indicado por N exclamação, que é N fatorial. Então, quando aparecer essa exclamaçãozinha aqui, vocês já sabem que vão trabalhar fatorial. O que é fatorial? Fatorial é o produto. O que é produto, gente? O resultado de uma multiplicação, né? De um número qualquer pelos seus antecessores naturais, até chegar no número 1. Ou seja, N fatorial vai ser N vezes o seu antecessor. Quem é o antecessor de N? N menos 1 fatorial. Vezes N menos 2 fatorial, vezes N menos 3 fatorial, vezes até chegar no 1, tá? Então, fatorar um número é você multiplicar esse número decrescendo, certo? Partindo desse número até chegar no número 1. Também definimos que 1 fatorial vai ser igual a 1 e 0 fatorial vai ser igual também a 1, tá? Então, o que é fatorial? Produto de um número qualquer, começando desse número até chegar no número 1, ou seja, o produto desse número pelos seus antecessores. Vamos para os exemplos. Então, aqui eu tenho o exemplo 1, certo? Vamos calcular fatorial de 5. Como é que eu calculo o fatorial de 5, gente? Como eu falei anteriormente, fatorar um número é você multiplicar esse número, é bem fácil, tá? Você vai multiplicar esse número decrescendo ele. Quem são os antecessores do número 5? 4, 3, 2 e 1. Então, eu vou multiplicar, ó, 5 vezes o antecessor, que é 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Então, 5 vezes 4 é 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Então, fatorar 5 é igual a 120. Então, o fatorial de 5 é 120. Que eu multiplicar o 5, começando dele, decrescendo, até chegar no número 1. Certo? Dúvidas? Se tiver dúvida no microfone, pode perguntar. Sem dúvidas. Sem dúvidas, então, prosseguindo. Nós podemos simplificar uma fatoração, certo? Aqui eu tenho calcular 5 fatorial dividido por 3 fatorial mais 2 fatorial. Se eu tivesse aqui 5 dividido por 3 fatorial, eu poderia ir decrescendo 5 até chegar no 3 e cortar esse 3. Só que nesse caso aqui, como eu tenho um sinal de adição, eu não posso fazer essa simplificação direta. Então, eu vou ter que fatorar o número 5, fatorar o número 3 e fatorar o número 2. Como é que vai ficar aí, ó? 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. A gente já tinha calculado aqui em cima, né? Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é 120. E aqui, ó, fatorei 3, que é 3 vezes 2, vezes 1, e fatorei 2, que é 2 vezes 1. Então, vai ficar 3 vezes 2 vezes 1 vai dar 6, e 2 vezes 1 dá 2. 6 mais 2 é 8. Então, o que é que eu vou fazer agora? 120 dividido por 8. Quanto é 120 dividido por 8? 120 dividido por 8 é igual a 15. Certo? Dúvidas aí, gente? Não, professora.
Tudo ok, facinho, né? Vamos agora simplificar uma expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? É uma expressão onde aparecem letras, né? E aí eu tenho o fatorial de n e tenho menos o fatorial de n mais 1 dividido pelo fatorial de n. Como é que eu vou fazer isso aí? Como eu tenho n e n, eu poderia cortar aqui? Não posso. Por que eu não posso? Porque eu tenho aqui um sinal de menos. Então, o que é que eu tenho que fazer, gente? Eu tenho que pegar o n mais 1 e fatorar até chegar no n, para aí sim eu poder cortar esse n aqui, tá? Como é que eu vou fatorar n menos 1, ou n mais 1? Ó, n fatorial menos n mais 1. Então, quem é que vem antes de n mais 1? N, certo? Então, n mais 1 vezes n fatorial. Porque, gente, como é que é decrescendo? Se eu tenho n mais 2, quem é que vem antes de n mais 2? N mais 1, né? Antes de n mais 1, eu tenho n. Então, agora o que é que aconteceu? Eu tenho n aqui e n aqui. Eu vou pegar esse n e vou colocá-lo em evidência, tá? Vou colocar ele em evidência, ó. N, coloco em evidência, abro um colchete aqui, aí o que é que eu vou fazer, ó? N dividido por n, que é 1, e aí eu vou repetir aqui n mais 1. N dividido por n, que dá 1, e aí eu repito n mais 1, e repito também o n fatorial aqui. Agora, o que é que acontece? Olha, aqui eu tenho uma multiplicação, tá? Quando eu tenho um colchete e eu tenho uma letra aqui na frente dele, ou um número, qualquer coisa, essa letra aqui, ela vai estar multiplicando tudo que está aqui dentro, tá? Então, n fatorial, eu vou cortar aqui com n. Por que eu posso cortar, já que não pude cortar anteriormente? Porque aqui eu tenho um sinal de multiplicar e aqui eu tenho um sinal de subtrair. Eu só posso multiplicar quando eu tiver um sinal certo de multiplicar. Então, eu vou cortar n com n, sobrou quem? Sobrou 1 menos n mais 1. E aí, eu vou tirar de dentro do parêntese, multiplicando aqui os sinais, olha. Vai ficar 1, menos por mais é menos, então vai ficar menos n, menos por mais é menos. 1 menos n menos 1. E aí, resolvendo isso aí, gente, 1 menos n menos 1, 1 menos 1 é 0. Sobrou quem? Menos n. Então, simplificando tudo isso aqui, o que é que eu vou encontrar? Menos n. Dúvidas? Eu tenho uma. Pode perguntar. Na primeira expressão, no início da unidade da expressão, aparece 3 n's. Aí na segunda já aparece 4. De onde saiu esse outro n aí? Esse aqui, da fatoração de n mais 1. Você está fatorando n mais 1, tá? Quando você fatora n mais 1, quem é que vem antes de n mais 1? N, tá? Se eu tivesse n menos 1, quem era que vinha antes de n menos 1? N menos 2, n menos 3, não é isso? Se eu tivesse aqui na frente n mais 2 e eu fosse fatorar, seria n mais 2, depois vinha n mais 1, depois vinha n, tá? Então, fatorando aqui n mais 1, certo? Eu vou n mais 1, repare que eu não tenho sinal de fatoração aqui, eu já vou ter no segundo, tá? Porque se eu fosse terminar aqui, eu ia fatorando como? N, depois viria n menos 1, depois n menos 2, depois n menos 3, e assim sucessivamente. Mas como eu vou cortar o n, né? Então, eu parei nesse n, tá entendendo? Então, esse n fatorial veio da fatoração desse n mais 1 aqui, ok? Ok. Mais alguma dúvida, gente? Estão seguindo aqui. Vamos aprender agora a resolver equações com fatorial. Resolva a equação n mais 2 fatorial dividido por 5 vezes n fatorial, igual a 4.
Então, gente, para eu resolver uma equação, eu tenho que simplificar a expressão. E a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu voltar aqui, para não sair a resposta, é fatorar aqui o n mais 2. Como é que eu fatoro n mais 2? Quem é que vem antes de n mais 2? Alguém pode me dizer? N mais 1. Isso, n mais 1. E para eu chegar, e depois de n mais 1? N. N, muito bem. E aí, n eu já posso cortar com o n daqui de baixo, não é isso? Então, vamos fatorar aí, ó. N mais 2. Então, como é que fica a fatoração aqui, ó? N mais 2 vezes n mais 1 vezes o n fatorial. Isso dividido por 5n fatorial, ó. Então, aqui eu já posso cortar n aqui com n aqui, tá? Essas listinhas que saíram aqui eram do corte, mas aí eu não consegui botar, acho que atrapalhou na hora da configuração do slide, tá? Então, mas aqui eu vou cortar, ó, o n com n, tá? E vou multiplicar aqui, n mais 2 vezes n mais 1. E multiplicar o 5 que vai sobrar aqui, porque eu estou cortando o n com n, tá? E vou multiplicar o número 5 por 4. Aqui vai ficar, ó, n vezes n elevado a 2, não é isso? Depois, n vezes 1 é quanto? N vezes 1, n, né? Aí depois eu vou multiplicar 2 vezes n, vai ser quanto? 2 vezes n, 2n, né? E 2 vezes 1, que é igual a 2, tá? E aí a gente multiplica depois 5 vezes 4, que é igual a 20. Vamos lá, ó. N vezes n elevado a 2, n vezes 1, n. 2 vezes n, 2n, 2 vezes 1, 2 vezes 1 igual a 2. 5 vezes 4 igual a 20. Aí, gente, eu vou agora juntar o n com os dois n's, né? Vai ficar n elevado a 2, 2 mais 1, 3. E aí, ó, o que foi que eu fiz aqui, ó? 20 não está aqui positivo? Para eu transformar numa equação de segundo grau, eu trouxe ele para o primeiro membro. Vai ficar mais 2 menos 20. Mais 2 menos 20 é igual a menos 18. E aí, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação do segundo grau, que eu vou resolver essa equação pela fórmula de Bhaskara, tá? Vou ver se eu consigo fazer aqui com vocês. Então, peraí, viu? Caneta. Deixa eu ver se eu consigo. Para resolver a equação pela fórmula de Bhaskara, eu vou fazer delta. Deixa eu mudar aqui a cor. Aqui, delta vai ser igual. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Como é que eu faço? Pronto. Como é que eu resolvo delta agora? B elevado a 2, né? Que é quanto? 3 elevado a 2, que é 9, né? Menos 4ac. Então, menos por menos é o quê? Mais 4 vezes 18 dá 72. Então, delta vai ser 81, né? Aí eu vou encontrar n', ó, já saiu até aqui. Aí eu vou achar n', né? Que é 72, viu? Eu vou achar n', que vai ser menos b, né? Menos 3, mais ou menos raiz de delta. Quanto é a raiz de 81? 9. Então, menos 3 mais 9 dividido
por 2 vai ser igual 6 dividido por 2, né? Que vai ser igual a quanto? A 3. Então, N' igual a 3. N duas linhas, deixa eu apagar aqui. N duas linhas vai ser menos B, que é menos 3, menos 9. Ai, que horror. Sobre 2, igual. Menos 3 menos 9, gente, é menos 12, né? Menos 12 dividido por 2, N duas linhas vai ser igual a menos 6. Ok? Então, para resolver uma equação com fatorial, nós vamos primeiro fatorar os elementos até chegar em um que a gente possa simplificar e depois resolver a equação, que pode ser uma equação do primeiro grau, né? E aí a gente coloca a variável no primeiro membro e quem não é variável no segundo, e aí resolve. Ou uma equação de segundo grau, onde a gente vai resolver através da fórmula de Bhaskara. Dúvida, gente? Eu tenho uma pergunta. Pode perguntar. Lá no início da equação, Certo. fatorou, né? N mais 2, dá N mais Isso. 1 e dá N, né? O Isso. resultado das fatorações vão ser sempre multiplicações? Fatorial é sempre multiplicação. Pronto, Do entendi, obrigado. número por ele decrescendo. Ok? Ok. Mais alguma dúvida? Não, professora. Então, bora lá. Deixa eu ver aqui. Aí vocês vão receber depois o formulário, tá? E vocês vão responder as questões 15, letra A, E e G do livro. Depois a 16, letra A apenas, e 17, letra A. Mas eu vou mandar o formulário, porque vocês vão me devolver no formulário, tá? Tirando foto aí do caderno e mandando para mim. Eu vou mandar no grupo do WhatsApp, tá? E vou mandar aqui também no mural. Já eu mando. Vamos terminar aqui a nossa aula. Então, agora nós vamos estudar arranjo simples. Arranjo simples é uma fatoração, certo? Só que a gente vai ter problemas a resolver. Nós vamos estudar arranjo e combinação. Hoje apenas arranjo. Próxima aula, próxima semana, a gente vai ver combinação. E para resolver questões de arranjo, primeira coisa que eu vou identificar numa questão é se a ordem desses elementos importa, certo? Importa a ordem dos elementos, aí como é que eu vou fazer? Olha, N fatorial, N menos P fatorial. Professor, e o que é esse N aqui? O N fatorial é o número de elementos que você vai ter para fatorar e dividido por N menos P. N menos P, o que é N menos P? N vai ser o número de elementos e P o número de possibilidades, tá? É bem fácil também resolver questões de arranjo. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Então, quantos números podemos formar? Então, a ordem importa dessa questão? Por que a ordem importa nessa questão? Porque, veja,
Se eu vou formar 3 algarismos, eu posso formar 1, 2, 3, né? 4, 5, 6, 5, 6 e 7, 2, 3 e 4. Então, quando eu mudo os algarismos de posição, eu vou modificar o número, não é isso? Ele vai ficar decrescido ou acrescido de algum número. Então, vejo que a ordem dos elementos importa, vou aplicar essa formulazinha. E aí, como é que eu vou montar a questão? Veja, eu tenho quantos elementos aqui? Quantos elementos eu tenho aqui, gente? 7. Não. Oh, sim, desculpe, 7 elementos. Não é isso? 7 elementos. E quantas possibilidades? Aqui não tinha esses 7, não, mas tudo bem, vou fazer diferente. Duas. Não. 3 algarismos distintos. Então, eu tenho... Aqui não tem esse número 7, não, viu, gente? É só até o número 6. Desculpem aqui, deixa eu apagar logo aqui para não ter problema. Na questão é só até o número 6. Aí, deixa eu voltar aqui. Peraí, deixa eu botar aqui. Pronto. Pronto, então aqui eu tenho 3 algarismos, né? E eu tenho 6 elementos, e eu tenho 3 possibilidades. Deixa eu ir para a apresentação de slides. Pronto. Eu tenho 6 elementos e 3 possibilidades. Então, aqui eu vou ter um arranjo de 6 elementos por 3, né? Ó, 6, que é a quantidade de elementos aqui, ó. E 3, que são as possibilidades, tá? Ó, 6 elementos, 3 possibilidades. Arranjo de 6 elementos por 3 possibilidades. E aí, agora eu vou aplicar a fórmula, onde N vai ser o quê? O número de elementos, e P vai ser o quê? O número de possibilidades. Então, aqui eu tenho, ó, 6 elementos, dividido por 6 menos 3, tá? Que é N, o número de elementos, e P, o número de possibilidades. 6 menos 3. E aí, gente, ó, eu vou fazer o quê? Eu vou fatorar até chegar a 6 menos 3, não é 3? Eu fatoro até chegar no número 3 para eu poder cortar aqui o número. Então, vai ficar 3, eu vou cortar com 3, porque eles são iguais, tá? E aqui eu tenho uma multiplicação. Lembra que eu falei que quando eu tiver a multiplicação eu posso cortar? Só não posso cortar quando eu tiver adição e subtração. Então, eu vou cortar aqui 3 com 3. Vai sobrar quanto? 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Então, arranjo é o quê? É número de elementos dividido pelo número de elementos menos o número de possibilidades, tá? Então, 6 elementos, 3 possibilidades. 6 dividido por 6 menos 3. Dúvidas? Professora, Oi. como a senhora sabia que eram somente 3 possibilidades? Que eu acho que eu me perdi nessa parte. Aqui, ó, 3 algarismos distintos, tá vendo? No problema? Quantos números de 3 algarismos distintos? Tá vendo aqui na questão? Sim. Pronto, na questão já diz, tá? Então, 6 elementos, que são os elementos aqui. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E quantas possibilidades?
3 possibilidades, já está no problema. Ok? Não poderiam ser somente 2, não? 2 possibilidades. Se ele disser aqui que são 2, pode. Um número de 2 algarismos. Aí ele vai dizer que era um número de 2 algarismos. Ok? Então, a Só que questão aqui no sempre... problema ele diz que é 3 algarismos. Sempre diz. Ah, tá. Ok. Certo? Entendeu agora? Se Entendi. fosse 2 algarismos, eu poderia colocar aqui. Quantos números de 2 algarismos distintos formamos com os algarismos tais? Entendeu? Uhum. Pronto. Agora vamos para o próximo exemplo. Quantas são as possibilidades de criarmos palavras de 3 letras, sem repetição, com as 9 primeiras letras do nosso alfabeto? E aí? Então, aqui eu já estou dizendo quantos são os elementos, quantas são as possibilidades. E aí? São 9 elementos. Possibilidades. Isso. 9 elementos e 3 possibilidades. Arranjo 9 por 3. E aí é só aplicar a fórmula agora, ó. 9 fatorial, 9 menos 3 fatorial. 9 menos 3 é quanto? 6. 6. Então, eu vou fatorar o número 9 até chegar no 6. Ó. 9 fatorial dividido por 6 fatorial, tá? E aí, ó, fatoro 9 até chegar no 6, e aí eu corto, ó, 6 aqui com 6 aqui. Sobrou quem? 9 vezes 8 vezes 7. 9 vezes 8, 72, não é isso? 72 vezes 7, 504, tá? Então, chegamos ao fim da nossa aula. Como eu falei para vocês, vou estar jogando no grupo às 10 horas o formulário para vocês resolverem essas questões. Então, vai ter a questão 20 e 21 com assunto de arranjo. Então, vocês pegam o livro e depois fotografam, manda para mim lá mesmo no arquivo. E lá as questões de fatorial para a gente treinar. E às 10 horas estarei aqui novamente, porque aí quem quiser dar uma olhada nas atividades que não fez, entre em contato comigo às 10, tá bom? Vai ser o mesmo código. A aula vai estar gravada onde, professora? Eu vou botar no formulário. Certo. No formulário que eu vou enviar para vocês, tá? Mas está lá no YouTube também, lá no meu canal. Não esqueçam de curtir, não, e se inscrever no canal, viu? Certo. Um abraço para vocês, até às 10. Deixa eu fechar aqui.